Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com você as palavras de Paulo, que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, na qual ele diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Vamos entender esses dois textos, né? Aqui diz que nós temos uma luta travada. O Espírito e a carne, são inimigos um do outro. Um deseja algo e o outro deseja algo diferente do que a carne deseja. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus e não pelos desejos da carne. Porque há uma luta travada, sabe? Quando dentro de você diz, não vou fazer isso, mas você olha para aquilo e deseja com toda a sua carne que você quer aquilo. Então, essa é a luta. Você fala, eu não posso ir em tal lugar porque eu sei que isso é errado, mas o seu corpo quer ir para aquele lugar. Eu não posso ouvir tal música porque elas desonram a Deus, mas a sua carne deseja ouvir e até mesmo canta dentro da sua cabeça e você luta, eu não quero lembrar dessa música. E assim com qualquer tipo de pecado que você possa ter na sua vida. Olha só, a carne é o nosso corpo. O Espírito é o que conduz a nossa carne no que nós devemos fazer. Então o Espírito de Deus comunica ao meu espírito, que é fôlego sagrado. Deus colocou dentro de nós quando criou o homem no jardim do Éden e soprou Deus o fôlego de vida em Adão, quando formou, Gênesis 1. Então ali o Espírito de Deus comunica ao meu espírito, o meu espírito comunica a minha consciência, a minha razão, diz não, você não pode, você não vai, isso é errado. E então o seu corpo luta, eu quero, eu estou com vontade, eu estou com desejo, eu estou com saudade. São as emoções da carne sendo manifestas e você lutando, a consciência lutando contra os desejos da carne, contra o seu corpo, a sua natureza humana. O que é que Paulo nos diz? Ele diz para que nós deixamos a nossa vida, a nossa vontade, a nossa natureza humana ser guiadas pelo Espírito de Deus. Olha só como isso é interessante. Diz que portanto, a carne luta contra o espírito, então haverá essa luta travada dentro de você. E você precisa de fazer a escolha certa, porque cada escolha que você está fazendo hoje vai determinar o seu destino amanhã, o seu destino, a sua eternidade. Pode ser para a vida eterna ou para a morte eterna. E isso é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos chegando ao fim. Todas as coisas estão se cumprindo e aqueles que estiverem prontos para renunciar ao mundo, à natureza humana, para viver uma natureza divina, uma natureza que venha do céu, esses herdarão o reino de Deus. Diz mais aqui no verso 18 ao verso 21, vem falando das obras da carne. E as obras da carne, como diz aqui, são terríveis, diz assim. Elas são imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva. Sabe quando uma pessoa está possessa de raiva e quer fazer algo para revidar? Então, isso não procede do Espírito de Deus. Precisamos vencer essa natureza com essas emoções que pertencem à carne. A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e qualquer outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Meu amigo, se eu e você estamos querendo e desejando alcançar o reino dos céus, precisamos de vencer essa natureza humana. Essa natureza de pecado, da qual é contra a natureza espiritual. Deus colocou dentro de nós um espírito, mas nós vivemos num corpo físico, numa carne humana, descendente do pecado de Adão. E nós não podemos praticar na nossa carne pecado para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Cristo viveu na nossa carne, na nossa natureza, mas não pecou.
nem em pensamento, nem em palavra e nem em ação. E é dessa maneira que Ele deseja que eu e você vivamos, sem pecado, em santidade. Está escrito que precisamos esforçarmos para alcançar a santificação. Isso está em Hebreus 12, verso 14. Paulo diz que não será sem esforço, mas que nós precisamos nos esforçar para viver em paz uns com os outros, com os nossos irmãos, com os santos na fé. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você consegue compreender isso? Ninguém verá a Deus. Se nós não vivermos em unidade, em mansidão, esses são os frutos do Espírito. Nós precisamos de alcançar este propósito de Deus na nossa vida, que é viver os frutos do Espírito, reproduzir em nós as palavras de Cristo e reproduzir na nossa vida diária. O que Cristo disse? Na verdade, o Espírito vivifica, mas a carne para nada presta. As minhas palavras são espírito e vida. Se eu quero colocar em prática a vida de Cristo na minha forma de viver, na prática das minhas ações, eu preciso colocar as palavras de Cristo na prática da minha vida, minha forma de falar com meu semelhante, minha forma de vestir, minha forma de ser. Eu preciso de ter uma atitude de santidade em todos os aspectos, para que tudo em mim esteja voltado para aquele que me criou, aquele que é o meu Pai. Para que minha vida esteja em harmonia com a vontade de Deus. Deus conduz eu e você, por meio do seu Espírito, a Cristo. Cristo nos transforma, faz de nós uma nova natureza, uma natureza guiada pelo Espírito de Deus. E quando estamos transformados, Ele nos devolve ao Pai. E então nós voltaremos com Cristo para o lar, para a nossa casa celestial. Vamos morar lá no céu por 1000 anos. E depois de tudo voltaremos para essa terra que será transformada. E aqui será um novo céu, assim como quando saiu das mãos de Deus para Adão. E nunca mais haverá morte, nem maldição, nem dor, porque a primeira ordem já passou, tudo já acabou. Então, se eu e você queremos também alcançar esse reino que Cristo foi preparar, esse lugar que Ele foi preparar para mim e para você, precisamos vencer a nossa natureza humana. Precisamos reproduzir na nossa vida diária os frutos do Espírito, não os frutos da carne. Porque quem reproduz os frutos da carne na sua vida diária, não herdará o reino dos céus. E precisamos buscar a santificação. Cristo disse no livro de João, no capítulo 14, do verso 19 ao 23, que se nós guardarmos os seus mandamentos, o Pai nos amará. E Cristo também se revelará a nós. E o Pai e o Filho virá fazer morada em nosso coração. Olha que maravilha. Você não tem noção do que é sentir a presença de Deus e de Cristo em sua vida. Viver espiritualmente, conduzindo a sua carne, as suas emoções, todos os seus desejos, à vontade de Cristo e de Deus. Isso é maravilhoso, extraordinário. E quando alcançarmos esse propósito completo de santificação, então estaremos aptos para entrarmos nas mansões celestiais, aguardando a justiça de Cristo que será colocada sobre aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Não é apenas um período da sua vida de santificação, não. É até o fim, crescendo na graça após graça, dia após dia, até tornarmos perfeitos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, para a nossa salvação e para a nossa alegria. Que Deus nos abençoe e nos capacite a alcançar esse propósito de Deus, mesmo que nós não venhamos saber o processo, mas nós sabemos o propósito. Está escrito em Efésios, no capítulo 1, que o propósito de Deus é a nossa salvação, é adotarmos como seus filhos. Está escrito que eu e você somos predestinados para sermos adotados como filhos em Cristo Jesus. Se somos filhos em Cristo, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, então também somos herdeiros com Cristo de toda a promessa. Glória a Deus! Vamos herdar com Cristo, reinar com Cristo, viver com Cristo e agora nos tornaremos filhos de Deus. Basta saber fazer a escolha certa. Se eu e você fizermos a escolha certa, então nós cumpriremos o propósito de Deus, que é a nossa salvação. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, por meio de Cristo. Então busque
essa santificação. Busque esse conhecimento da palavra de Deus. Imprima as palavras de Deus em sua vida diária e viva em santidade. Que Deus te abençoe e te capacite para isso. Amém e graças a Deus.